Olá, que bom ter você aqui novamente comigo no My Nature Color. Hoje eu vou dar seguimento a uma série de vídeos, são aqueles vídeos mais longos que eu faço a análise de coloração pessoal. E hoje ela será efetuada em Clara, que é uma mulher de pele madura. Então vem comigo, me acompanha nessa análise, que eu garanto que você vai amar esses resultados e vai aprender mais sobre coloração pessoal. Essa é a Clara e a gente vê que ela tem um calor, assim, principalmente nos cabelos dela, né? E ela já tem mais de 40 anos, tem uma pele que também, ela apresenta, ela é bem colorida, a Clara, né? A gente consegue ver aqui. Ela tem os olhos que tem cor, a pele dela também tem uma cor, apesar de não ser uma cor muito, com muita saturação, mas a gente consegue ver que tem cor, né, a pele dela. Os cabelos aqui é um vermelho, né, um vermelho, um cobre, um alaranjado, né, também tem cor. É um marrom, né, na verdade. E os olhos dela, que é esse azul acinzentado. A gente consegue ver isso através de extraindo algumas das informações da pigmentação da pele da Clara, né? Que a gente vê aqui esse tom de marrom, mas é um marrom puxando para um quente. Os olhos são azuis acinzentados, como a gente já viu, né, que a gente consegue ver. E a pele dela é uma pele aí que tem uma cor, também tem esses rosado, tem alguma coisa aí do pêssego também. Então, a pele dela, ela vai para alguns pigmentos quentes, que tem esse alaranjado quente, mas tem esse rosado assim um pouco mais frio também, com quente. Então, a pele dela tem uma mistura aí de pigmentação. Aí a gente tem que ver como que reage, né? Como que ela reage aproximando cores quentes e cores frias. No Nature Color ele sempre faz isso, ele sempre vai verificar que tipo de pigmentos que a pessoa tem, né? Quais são, porque nós temos uma quantidade, sempre lembrando que a melanina que vai dar as cores, né, da pigmentação natural da pele, e a melanina vai puxar tem a melanina puxando para uma quantidade, vai ficando mais escuro, né? Mas dentro dessa melanina você vai ter os tons alaranjados, os tons amarelados, os tons puxando para vermelho. Então, não necessariamente as pessoas têm, cada um é único, né? Elas não vão ter a mesma quantidade, a porcentagem dessa pigmentação vai fazer com que a pessoa, na hora que ela aproxime determinadas cores aí, que tem essas características de base mais fria, que tem pigmentos azuis, ou base mais quente, que tem um amarelo, verde e um laranja, né, de reagir. Não necessariamente quer dizer, eu sempre friso isso, que por você aproximar um tecido frio, que significa sua pele é fria, ou aproximar um tecido quente significa sua pele é quente. Não. É uma reação que acaba tendo, mas só uma cor ou outra não vai definir. Por isso que o My Nature Color, quando faz a análise de coloração, ele não usa uma única cor, até porque envolve as variações também das dimensões das cores. Então, a gente consegue ver aqui que ela tem, já consegue ver que ela tem aí um certo contraste também, sem fazer aí análise de valor, que a gente vai ver aqui daqui a pouco. A gente já consegue ver que ela tem uma pele mais clara, um olho médio, um tom médio, um cabelo aí mais escuro de todo o conjunto aí das características físicas da Clara. Então, a gente vai ver como é que ela reage, né? Em termos de usar cores quentes, a gente vê que ela tem alguma coisa de calor que ela consegue aí usar, mas o calor para ela acaba deixando ela muito com tons, a pele dela não fica homogênea, né? Ela fica com áreas mais claras, principalmente se tiver esse amarelo muito quente, né? A gente consegue ver aí que ela não reage não necessariamente muito bem. Algumas cores até ela consegue aí usar. Ao ver tecidos aí mais frios, né, quando aproxima, ela também responde de alguma forma. Então, a Clara não é uma pessoa que a gente consegue ver, tem que fazer várias etapas da análise, né, porque não é tão óbvio, apesar de a gente ver cor e tudo, mas a reação dela não necessariamente fala que só as cores frias respondem bem ou só as cores quentes respondem bem, porque ela tem essa mistura dessa pigmentação, também ela já tem já passou dos 40,
e com isso vai atenuando muitas das outras dimensões das cores, vai ficando tudo muito mais homogêneo, apesar de a gente conseguir ver um cabelo laranja, que tem esse calor, né? A gente conseguir ver que tem o olho também com pigmento azul. E é normal você ter, principalmente na Europa, que você vai ter pessoas com olhos azuis, dependendo da região. Então, você pode encontrar, sim, olho azul com pessoas com pele frias, olho azul com pessoas com pele quente. É uma das cores de olho que você pode encontrar com pessoas com maior característica de pele fria ou pele quente. É mais comum de encontrar também, né? Então a gente vê que tanto a temperatura fria de alguma forma também tem algumas características que respondem bem, mas ela tem também esse calor aí presente, na pele dela que a gente viu, no cabelo, né? E não necessariamente ela é uma pessoa que responde muito bem a só um tipo de cores quentes ou só cores frias, né? A gente vai ver agora aqui como é que ela responde em relação ao valor. Cores muito claras, apesar dela ter a pele clara, ilumina muito e vai deixar essas áreas próximas ao rosto, o queixo dela também ilumina demais, né? Então, cor muito clara para ela, apesar da pele, né, ser clara, mas ela tem essa característica de uma profundidade, cores mais escuras, o olho que tem uma característica de um tom mais médio, o cabelo que é mais escuro, né? Então, as cores muito, muito claras acabam empalidecendo a clara, não vai favorecer ela. Já a profundidade também acaba responde bem melhor do que aquela muito claro, ou seja, ela pode estar aí no meio termo, né? Mas a profundidade já está respondendo um pouco melhor que muito claro, né? Algumas cores mais profundas aí respondem bem para a clara, até pelas próprias características dela que a gente já observa. Em termos de opacidade, se for muito opaco também, acaba tirando um pouco da característica dela, ela não pode usar cores muito também sem uma determinada saturação, e cores com muito saturadas, dependendo, né, da cor, também acaba não favorecendo, mas responde bem melhor do que cores opacas. Então, a Clara é uma pessoa aí que ela fica aí meio que meio termo, né? Não é, como eu disse, não é tão simples, não é tão fácil no caso, isso é normal depois de uma certa idade, então tem que se fazer várias etapas aqui da análise. O que eu estou mostrando aqui é só como fazer uma análise, levando em conta a característica física, mas numa Nature Color vai levar em conta também a personalidade, o estilo de vida, então entram outras características, outras informações para compor a paleta de cores aí da Clara. Mas a gente já consegue ter uma ideia aqui de como que vai ser essa paleta de cores dela. Então, a gente consegue aí já ter algumas informações fazendo essa análise das características físicas da Clara. Aqui é só para, tirando, caso tirasse o cabelo, né, a gente consegue ver entre o quente e o frio, que tem algumas coisas aí, como eu falei, na temperatura quente, né, ou na fria, você não consegue ver exatamente qual das duas reage melhor à pele dela. Alguma coisa do quente, alguma coisa do frio, mas o frio acaba empalidecendo muito ela, né? Algumas características aí, tanto de um lado, então por isso que de um lado ou de outro você consegue observar, por isso que tem que ter um olho treinado, tem que entender o que você está vendo na análise de coloração. Aqui a gente consegue já ver melhor que quando você tem muito claro, o rosto dela é como se estufasse, como se ficasse em duas dimensões. Já quando tem um pouco mais de profundidade, já traz ela para o primeiro plano, como se ela avançasse aqui, você consegue ver isso. E aqui uma saturação, uma opacidade, nem muito saturado, nem muito opaco, então vai ficar ali no meio termo. Isso aqui é só para se ter uma ideia aqui para onde ir, né? Por isso que o Nature Color ele não usa apenas as 12 subdivisões, porque tem mais informações. No caso da Clara aqui, você precisa ver outras informações aí, porque ela ela acaba não caindo numa dessas 12 subdivisões, né, que é o sistema que geralmente se usa muito aqui no Brasil, porque ela precisa de mais como se dissesse, algumas informações, ela não cai exatamente em nenhuma dessas 12 categorias. Ela é uma pessoa aí que tem umas características, como eu já falei, ela é uma das que eu trouxe aqui, das análises que eu já fiz,
ela é a que mais tem cor no rosto, tem cor no cabelo, tem cor nos olhos, tem cor na pele, né? Então ela é uma pessoa bem colorida, é uma pessoa que provavelmente consegue usar duas cores ao mesmo tempo, né? Ela consegue fazer isso porque ela tem cor nela, né? É uma pessoa que tem bastante cor, ela não tem o olho monocromático, ou o cabelo monocromático, ela tem cor em todo o rosto. Bem, então a gente viu que a Clara, ela precisa de cores quentes, né? Ela vai ter um pouco, são algumas das principais características, ela precisa também de uma certa profundidade e ela precisa aí de um certo calor, mas é um calor aí para um marrom mais que acaba aí colocando com uma certa profundidade, com certo calor aí, que nos estivesse dando uma outra característica mais, que é o que acaba entrando para definir as cartelas do My Nature Color. Então, com essas informações, a gente consegue aí ver, por exemplo, que quando a Clara usa uma cor, aqui é uma cor fria, é uma cor que também tem algumas características nessa cor aí, ela é fria, é uma cor que tem muita claridade, então a gente vê que até os olhos dela, que são azuis, né, um acinzentado, eles ficam também sem aquele brilho, né, acaba iluminando demais o rosto dela, o queixo dela perde o contorno embaixo, embaixo dos olhos forma muita luminosidade, né, em algumas áreas, e acaba salientando aquelas informações que, por exemplo, a pessoa não queira que apareça. A Clara é muito bonita também aqui, né? Ela se cuida bem, tem o cabelo muito bonito, e mais a idade para todos, né? Vai chegando com o tempo e algumas informações que as pessoas não gostam, faz parte, é natural, mas que as pessoas não gostam aí de que saliente, que apareça, como as informações abaixo próximo aos olhos e tudo, né? Então, a luminosidade acaba destacando, vai fazendo essa diferença, deixando o contorno do olho mais escuro ainda, deixando uma parte mais clara e aparecendo as marcas de expressões, né? Então, ela precisa aí de uma cor com uma certa profundidade, é um azul aí que não tem essa claridade, já devolve um pouco mais, já tira aquela luminosidade, né, que tinha antes no rosto dela, já deixa ela o contorno do rosto, a gente consegue ver mais, e a gente consegue prestar mais atenção para o rosto da Clara, né? Quando ela coloca uma cor aí, um azul com uma certa profundidade. Aqui é meio que um rosado, aqueles bem pastel, assim, também, é uma cor fria, e realmente ela aí, quando coloca o frio, já é uma coisa, a pele dela já não vai reagir tão bem, apesar dela ter alguns pigmentos aí, bastante pigmentos claros e frios, mas muito frio e com essa claridade também, com uma certa, mesmo sendo uma certa opacidade, ela precisa de uma determinada saturação, não muita saturação, mas muito, com uma certa opacidade. E essa claridade, né, acaba aí também fazendo a mesma coisa que a gente observou antes, que acaba iluminando demais. Toda a parte aqui do rosto dela, queixo, embaixo dos olhos, fica muito claro. E só fica muito mais vermelho aí o contorno dos olhos, né? O lábio dela ficou com algumas cores, outras não. Então, realmente não favorece a Clara. Ela precisa, aqui já é um vermelho que já colocou mais um pouco de profundidade, já trouxe de novo até os olhos dela, já começa a aparecer, né, o azul, esse azul acinzentado, o contorno do rosto, os lábios dela já fica tudo mais harmônico, né, trazendo essa informação aí que acaba harmonizando da cor, né, uma das dimensões. Acaba harmonizando bem com a característica física da Clara. Aqui já é um verde também, que ele já é opaco, não tem saturação, e de novo ele acaba desfavorecendo, os olhos perdem o brilho, o rosto ilumina demais, perde definição, marca as áreas que ela já tem, as marcas de expressões vão ficar bem mais marcadas, ela fica com olheiras mais marcadas também, né, quando bota muito claro, porque ela vai iluminar umas áreas, então as escuras vão ficar mais escuras ainda,
e a outra parte que vai clarear, então vai fazer um contraste aí, né? Então vai acabar marcando mais ainda a área que já é escura, né? Deixando a outra área mais clara, fazendo esse contraste que acaba desfavorecendo a clara, deixando com ar de cansaço. Aqui já devolve um pouco, né? Já tira aquela tanta diferença, mas já traz um pouco mais de a vida para clara, os olhos dela, o contorno do rosto, já fica bem mais harmônico, né, com essa profundidade. Então, a gente, com todas essas informações que a gente viu aqui, que não é uma cartela, ela levou um pouco mais de tempo, né, para ser personalizada, foi levado em conta várias outras informações aí, mas a gente consegue saber qual que é a cartela dela com essas informações, já consegue ter uma ideia, né, da Clara aqui. E a cartela dela se chama carismática, ela é uma pessoa comunicativa, uma pessoa alegre, né? Então a gente vê que tem essa profundidade, não é tão escura. Tem algumas cores aí puxando para um calor, tem algumas cores dentro dos azuis ou do vermelho, que já não é uma cor assim tão fria, que tem um pouco de uma mistura. E tem nessa mistura dessas cores vai acabar dando esse calor necessário para essas cores, que é o que diferencia, né? Como eu já falei aqui, uma Nature Color. Então, essa é a cartela da Clara, chamada carismática. A gente vai vir aqui, então, sabendo das cores dela, uma outra informação importante é o contraste dela, né? Como é que ela vai combinar essas cores aí. Então, a gente observou aqui os pigmentos, né, que a gente conseguiu obter aqui da Clara, e a gente viu aí que ela tem, né, já sem fazer a análise aqui, levando em conta o processo que se faz, mas já dá para perceber que ela vai ter aí um contraste. Ela tem bastante cor, como eu já falei, e ela vai ter um contraste. Então, vamos ver qual é esse contraste de valor aí da Clara. A gente percebe, então, que a princípio, né, dá a impressão, assim, que com o cabelo, que o contraste aí seria um contraste alto. Mas é super importante a gente estar levando em conta, fazer, né, essa observação também de comparação, que a parte física a gente sempre faz por comparação. Você pode até ter experiência e tudo, mas sempre é bom confirmar, mesmo que você tenha toda a experiência e tudo para isso que você tenha as ferramentas, né? Então, aqui a gente tem a escala de valor, indo do escuro até o mais claro, né? Que é bem conhecida já, tanto aqui no My Nature Color, que todos os processos a gente sempre faz o contraste de valor. E a gente vai observar, então, que ela tem um cabelo bem escuro, né? Vai do escuro, tem alguns tons que vai ficar um tom indo escuro ao médio, né? Não chega a ser médio, mas entre esses dois, três escuros aqui no máximo, até porque vale lembrar que o nosso cabelo, ele não é homogêneo, ele sempre vai ter essas variações, né? A variação de pigmentação, a variação que a gente enxerga também, devido à luz que está incidindo, o que está refletindo, enfim. Então, o cabelo nunca vai ser totalmente homogêneo, por isso que quando se pinta o cabelo, se você for um bom profissional, hoje já se faz muito, existem várias técnicas, né? Mesmo que você faça a coloração de todo o cabelo, mude a cor, mas dá essa variação, saindo da raiz ficando mais escuro, indo até as pontas. Então, tem essas variações, essas nuances. Um bom cabeleireiro ele vai saber fazer isso, um bom profissional, né? Ele vai saber fazer essas variações e vai deixar o cabelo bem mais natural, apesar de estar aí sofrendo processos de alterações, né, de pinturas, né, que se faz aí no salão. Mas enfim, a gente consegue ver aí que o cabelo dela tem essa profundidade. Os olhos acabam ficando um pouco mais claro, mas ainda indo para um tom médio, não chega a ser o médio, mas já tem aí não chega a ser tão escuro quanto o cabelo, né? Aquele azul acinzentado, né? Que é normal. A Clara tinha um cabelo, uns olhos, na verdade, um azul bem mais brilhante, bem mais saturado. E com os anos, né, acabou sofrendo essas alterações de pigmentações que eu já falei em outros vídeos. Então, a gente vê o olho dela nesse valor aí,
de uma escala indo mais pro claro, e a pele dela indo para esse tom bem mais claro. Então, a gente consegue ver aí que a clara ela tem um contraste de valor médio, né? Pode-se dizer, dependendo do olho, se fosse um pouco mais claro, às vezes dependendo da iluminação e tudo, mesmo que você esteja no presencial olhando, dependendo da luz, dependendo da incidência solar, da inclinação, né, da luz que está chegando, o observador ele vai ver essas nuances, um azul mais escuro, um azul mais claro. Os olhos que têm cor, eles têm muitas essas variações, né, que às vezes mesmo para um observador no presencial, dependendo do ângulo que ele estiver vendo, mesmo com iluminação natural, você vai ver tons diferentes. Então, aí também é importante fazer, mas não é algo que vai dar muita diferença na hora de fazer a análise do contraste de valor. A gente consegue ver aí que ela tem, então, um contraste de valor médio, quase indo para alto, mas é mais um valor médio mesmo. É o contraste de valor dela. Então, sabendo-se do contraste de valor, a gente vai ver aqui, vai pegar algumas cores, vamos ver como se comporta, como é que reage, né? Vamos confirmar essa informação que a gente sempre faz, vendo, colocando algumas cores que têm essas informações, né? A gente vê que realmente como é que é o contraste de valor, como é que vai reagir aí na clara. Então, aqui tem uma roupa que ela está usando aqui, que tem um contraste de valor baixo. Ele é claro também, não tem nenhuma variação, então tem várias informações aqui que acabam desfavorecendo a clara. Ela fica totalmente apagada, a única coisa que aparece é o cabelo, mas ela fica sem vida, envelhece mais também. Então, além da cor ser clara, da cor ter uma certa opacidade também, e a padronagem que ela está usando, não tem nenhuma variação, nada disso vai acabar favorecendo, harmonizando com a clara. Ela precisa realmente, ó, um pouco mais, aqui tem um pouco mais de contraste, indo para o contraste médio, que é o contraste que ela tem, né? Algumas cores um pouquinho mais claras, outras mais escuras, está fazendo aí um certo contraste. É um azul que acaba também fazendo essa harmonização, que tem o azul nos olhos dela. Então, essa informação dela, apesar de não ver aqui, mas aí você tem um pouco de um amareladinho, então você tem um pouco dessa informação, ela consegue usar, né? Como eu falei, a clara é colorida, ela consegue usar mais de uma cor ao mesmo tempo, e a gente vai ver depois aqui fazendo as comparações, né, de tecidos e tudo, como ela realmente fica super bem para ela. Então, aqui já é um contraste de valor médio, pode ver que dependendo do tom que tiver, né, vai fazendo além do contraste, né, ainda não é bem o ideal para ela, mas está bem melhor do que aquele anterior, né. Tem alguma variação aqui, um verde, né, outro puxando para um pouco mais amarelado, né, então um contraste médio. Aí acaba também que ela pode usar. Então, aqui é uma cor quente, no caso, e é uma cor que deixa ela muito sem graça, é quente, mas tem essas informações aqui que não favorece ela, o contraste é baixo, as cores têm uma claridade, é muito opaco. Então, realmente aqui deixa ela muito amarela, assim, ela perde a cor que ela tem, fica realmente as marcas de expressões, embaixo dos olhos fica bem marcado também, né? Então, não favorece para ela. Ela precisa, mesmo aqui, tendo mas vê como colocando um pouco de profundidade e esse amarelo ocre aqui, que acaba fazendo esse contraste médio, não tá com uma super intensidade. Então, acaba aí harmonizando com a clara, ela consegue usar. Apesar de só ter uma cor aqui, mas esse contraste já dá uma diferença, né? No que ela estiver usando já vai harmonizar bem mais, porque ela tem um contraste aí médio. Aqui é uma outra cor, né? Na verdade, são duas cores aqui que ela vai conseguir também estar usando para um rosado. Esse tom aí seria quase um tom mais frio, misturando com esse um pouco mais quente, que está dentro da cartela dela, algumas cores. Tem um contraste aí de baixo, quase para médio, mas acaba aí harmonizando com ela consegue usar, né, duas cores ao mesmo tempo. Aqui, apesar de ser quente, é tudo uma coisa só, o contraste é baixo,
Também tem a opacidade, tem várias informações aí, dimensões da cor, que é tudo que ela não pode usar e fica realmente, ela fica muito pálida, fica sem cor nenhuma, desfavorece muito a clara. Então, aqui trazendo um pouco mais de vídeo, trazendo a profundidade, pode ver que, de novo, são cores quentes, mas que já tem uma profundidade aqui. Tem um contraste médio e ela consegue usar, né? Fica bem para claro, os olhos dela ficam até com azul aí, né? Com vida e tudo, acaba favorecendo bastante para clara. Aqui eu fazendo essa com o marrom, né? E aí tem um amarelo, vai puxando para um alaranjado, então você tem um contraste médio. Também ela fica harmônico com a clara, ela consegue, né? Então ela é uma pessoa que ela consegue usar, ela não precisa necessariamente ficar usando direto, né? Ah, roupas que tenham várias padronagens e diferentes motivos, cores, e se a pessoa gosta, e é uma característica da Clara, a Clara gosta de usar, né? Ela gosta de, às vezes, variar também, não ficar só no monocromático, e ela pode usar cores até complementares para ela ficar super bem. Aqui, apesar de ter, é claro, tem um marrom, mas é muito pouco, mas tem aí um contraste aí do claro, esse azul, então acaba iluminando muito e também não vai favorecer ela, né? Os olhos ficam bem cinza, o rosto vai ficar bem pálido, a área do rosto também, o contorno do rosto perde, né? Principalmente na parte do queixo, que ilumina bastante, então não favorece. Ela realmente precisa dessa profundidade, é um pouco mais frio, mas pela profundidade, como ela tem uma mescla aí de algumas, a cartela dela, de ter algumas cores com algumas bases frias, mas que tem um calor também, uma mistura, né? Então ela consegue aí usar algumas cores frias também, e principalmente nos azuis, né? E ter esse contraste, quando tem um contraste médio, também favorece para ela. Então, são coisas que ela pode estar usando. E o azul marinho, dependendo dos tons do azul, ou aqui puxando para um violeta, mas é um azul mais marinho, ele dá para muitas pessoas, né? Então, ele é quase que um coringa, hein? Alguns entram até nas cores neutras. Aqui, outra vez, tem o calor, tem esse bege, esse clarinho, esse amarelinho muito claro, esse marrom também, fazendo esse contraste, tem muita luminosidade, né? Aqui deixa ela totalmente pálida, totalmente sem graça, totalmente sem harmonia, né? Ela realmente precisaria balancear aí com maquiagem, o que não há necessidade se a pessoa usar as cores certas próximo ao rosto, né? Aqui já traz mais vida para ela, já tem cor, né, tem esse laranja com esse terracota aqui, que acaba fazendo contraste médio. Tem um pouquinho de uma outra cor verde ali aparecendo, mas não é uma cor super saturada. Então, ela consegue usar, fica bem para clara, né? E define até o contorno do rosto, fica bem para ela usar mais de uma cor ao mesmo tempo. Aqui também tem uma profundidade, é um marrom que ela pode estar usando, tem um pouco do amarelo, então não precisa usar em exagero, né? Duas cores ao mesmo tempo, ela pode dosar, até porque a, a saturação dela não é muito, ela não tem um alto contraste, ela tem um contraste médio, mas quando as pessoas têm contraste médio, as pessoas conseguem combinar muito fácil, né? Quando se tem um contraste médio, ela vai poder subir a escala, né? Botar uma cor média, botar uma mais escura, uma cor média, botar uma mais clara. Ela consegue fazer esse jogo, né? Muito mais fácil que uma pessoa que tem um alto contraste, uma pessoa que tem um contraste baixo, que aí precisa tomar mais cuidado na hora de fazer as combinações. Quem tem contraste médio consegue fazer as combinações bem mais fácil. Aqui tem um contraste, mas o que acontece? É muito claro. Cor muito clara para ela vai iluminar muito, né? E apesar de ter o vermelho aqui, então acaba fazendo, e tanto é que a gente nem olha muito pro rosto dela, o branco chama muita atenção, a gente olha mais para a roupa dela aqui, apesar de ter o vermelho branco, né, que reflete muito e acaba trazendo muita luminosidade pro rosto dela, acaba que não favorecendo. A gente já vê a diferença quando ela bota uma profundidade, mesmo vermelho, mas aí já tem uma profundidade
Já por causa ela tem essa característica também um pouco de profundidade, não é nem tão claro, tão escuro, mas essa profundidade com esse vermelho ela consegue usar e ficou bem para clara, né? Ela conseguiu fazer, consegue aí que fique uma harmonia melhor do que aquele muito claro. Ela tá repetindo aí, principalmente a profundidade que ela tem no cabelo, né? Apesar da pele dela ser clara, mas ela consegue. Então fica bem para ela fazer essa harmonia aí de usar o contraste, né? E o vermelho não está em grande proporção, não é? Apesar de ser uma cor que acaba salientando muito mais, porque está em contraste com o preto, mas é em pequena proporção. Então, mesmo que a pessoa entenda do seu contraste, ela saiba fazer a proporção também do que ela está usando, né? Daquela cor, na hora que ela faz as combinações. Uma quantidade maior de cores que tem muita saturação, mas ela não é uma pessoa que tem saturação, então apareceria mais a roupa. Mas aqui a proporção do vermelho é pequena, então só um pouco do vermelho, só com alguns pontos aí focais já trouxe esse contraste necessário que favoreceu para ela. Ela não ficou só com esse escuro, né? Já trouxe um pouco mais de vida, até porque ela é uma pessoa que a cor para ela, ela precisa usar cor, né? Fica muito bem para ela. Bem, agora, então, com essas informações, a cartela aqui da Clara, né? Que a gente viu, tem aí os neutros, né? Algumas cores aí puxando essas cores que tem um tom quente, esse escuro que é meio puxando aí para não chega a ser bem um preto, né? Mas é o escuro que está na cartela dela. Tem esses acinzentados. Ela vai ter também a família aí dos vermelhos, com alguns rosados, salmão, né? Uma cor mais. A gente vê aí que tem bastante característica aí de algumas informações, quente, frio, não chega a ser tão definido que é só quente, é só frio, né? Ela vai ter também do laranja, do amarelo, que fica bem para ela, né? A Clara já consegue ver que fica bem. Ela praticamente vai ter todo o círculo cromático quando a gente pensa no arco-íris, né? As famílias aí. Então, ela vai ter a família dos vermelhos, alguma coisa do amarelo, do laranja. Vai ter os verdes aqui, né? Os verdes ficam super bem para ela quando ela tem essa profundidade, ela passa uma determinada mensagem. Algumas cores claras que ela pode estar usando na hora de usar o contraste, usando em uma proporção os escuros e os mais claros uma proporção menor, que é seguindo a característica física dela. Então, ela tem a família dos vermelhos, do laranja, do amarelo, do verde, família dos azuis aqui, algumas cores, sempre com essa profundidade também. Não é uma profundidade tão escura, não é um claro tão claro, então ela fica ali com características médias, né? E tem o violeta também, acaba tendo aí. Então, são as cores da cartela da Clara. Então, a gente sabendo do contraste, sabendo das cores, a gente vai ver agora a maquiagem, né? Então a gente vai ver que realmente na maquiagem como é que a Clara fica, né? Fazendo as comparações sempre do que dá certo, o que não dá certo. Então, a maquiagem sempre é algo importante ser levado em conta depois que se descobre seu contraste, sua cartela de cores, porque ela também vai fazer parte da composição, né, da harmonia do que a gente tem de natural. E ela vai ser apenas é como o pessoal fala, a cereja do bolo, né? Ela não precisa ser algo que vá substituir, né? Apenas deixar mais bonito ainda em evidência o que a pessoa já tem de natural. No caso da Clara, a gente viu que ela tem aí. Então, ela pode estar usando alguns batons também puxando para um frio, não muito frio, né? Ou que chama-se neutros. Algumas tons de aqui não tá, mas ela pode estar usando algum acinzentado, uns tons frios também de cinza, puxando pro azul do olho, né? Que tem um fundo mais cinza, mas a nossa maioria ela vai estar usando, ela vai poder brincar aí com, sabendo como utilizar, mas essas cores também quentes, esses marrons, né? Puxando para um calor que ela pode estar usando, que faz parte da característica física dela e que ela reage super bem. Então, a gente vê que quando, aqui na cartela carismática dela, né? Por exemplo, se ela usar uma cor aí
que acaba colocando muito marcado, né, não é porque está na cartela que ela vai usar, até porque ela já passou, já passou de uma certa, então ela já passou dos 40, então lembrando que toda cor escura, muito, mesmo que tenha essa profundidade aí, e aí o olho muito marcado acaba deixando ela com mais idade do que ela tem, né, porque o escuro faz isso, então se ela usar algo puxando para o mais natural, né? Não precisa ser tão carregado, tem essas informações, pode estar usando aí um azul acinzentado, que é tá ali na cartela dela, né? Mas com uma sutileza e deixar o batom puxando para esse vermelho um pouco alaranjado, um pouco quente também, mas não tão marcado. Fica mais natural para ela, acaba harmonizando aí também com a profundidade da cor do cabelo dela também, né? E fica bem harmônico, né? Então, quando ela usar aí, pode fazer também um batom. Aí, no caso, o olho não está bem marcado, então o batom pode estar usando. E aí vai depender, para um evento, né? Ou alguma coisa que ela quer fazer mais à noite, às vezes a gente precisa botar mais. E à noite ela permite com que você use muito mais essa maquiagem. Mas não necessariamente isso, porque aqui no Brasil, se a pessoa está em outros locais que você não tem muita luminosidade, né? Não necessariamente é à noite, mas você tem pouca luminosidade, mais nublado, ou que esteja frio, a pessoa consegue usar. Mas geralmente durante o dia as pessoas usam uma maquiagem mais sutil e à noite, né? Dependendo da própria iluminação aí também acaba se botando mais, deixando um pouco mais carregado, né? Vai depender do que a pessoa queira, qualquer informação que ela quer passar de imagem, que lugar que ela está frequentando, né? Numa praia e tudo, a pessoa super maquiada não fica bem não. Quanto mais leve, você já tem sol, já tem luz, né? Quanto menos informações também, quanto menos maquiagem, até porque a pessoa soa bastante, né? E ela não precisa de todas essas informações. O sol já vai iluminar bastante. Mas aí isso é uma questão também de a pessoa aprender como utilizar, né? Usar o próprio clima, as próprias iluminação, né? E a maquiagem é algo aí que se você souber como jogar, vai favorecer bastante. Aqui no caso, usando uma maquiagem fria, mas está super carregada, e aí ficou muito marcado, um cinza chumbo no olho, um batom puxando, mesmo estando ali na cartela dela, né? Ficou muito forte, muito, né? Acaba ficando muito artificial, não fica natural. E aqui, trazendo algo ainda, deixando aquele tom frio no olho, usando com esse batom também um pouco quente. Foi uma escolha aqui, mas ela poderia estar usando um mais rosado, um pouquinho mais frio, um pouquinho mais neutro também, que também ia ficar bem. E isso acaba harmonizando bastante aqui com ela, ficou bem bonita. Aqui, usando cores muito frias, que até podia estar muito saturadas, né? Ela fica super artificial, não fica bem para clara, né? A gente vai ver aqui como já tá acima da intensidade dela, é um azul super saturado. Aí o batom tem essa profundidade, também tem um brilho e no olho também são todas as cores frias aí. Então tudo que não favorece ela não ficou bem para clara. Então um azul com uma certa profundidade, botar uma cor mais quente aí no batom que ela pode estar usando e um tom puxando para esses rosados aí que ela pode estar usando, sabendo como fazer o esfumaçado no olho, né? Vai fazer esse tom marrom um pouco rosado, ela pode mesclar e um pouco puxar mais pro o escuro, pro olho que tá mais quer botar alguma luminosidade para levantar assim um pouco o olho, então fica super bem para ela usar um delineador também, ela pode estar usando os marrons, né, que vai abrir mais o olhar, então aí fica bem bonito. E o azul do olho vai ser acinzentado, aparece bastante, vai fazer aí um complementar quase, né? Aí usando o azul, o vermelho, né? Usando duas cores, ela tem, né? Ela tem cor, né? Então ela pode estar usando. Aqui, aí eu já usando, né, o verde, o vermelho fica super bem para ela e
pouquinho, bem sutil no olho. Ela ficou super bonita aqui, né? Ela pode estar usando, e olha que o batom está bem marcado, né? Ficou bonita. Uma outra mensagem aqui que ela tá passando, né? De uma mulher também usando duas cores aí, né? O vermelho e o verde, né? Passando essa criatividade, passando essa elegância e harmonizando super bem para ela, porque ela é uma pessoa que tem essa característica, né? Ela tem cor, né? Então fica super bem para Clara. E aqui ela poderia estar usando então um escuro, né? Que tá ali na cartela dela, com com esse batom bem marcado, esse vermelho bem profundo, ficou bonito, com esse acinzentado do olho que foi feito aqui, essa sombra, né? É um acinzentado puxando para um azul, né? Que fica super bem para ela. Repete o que ela tem no olho, deixa o olho bem mais em evidência, né? E fica super bonito para Clara, se ela souber fazer as maquiagens. Ela pode estar brincando aí, se ela gostar de uma maquiagem mais leve, ela tá marcando os olhos, ela tá marcando os lábios, né? Fica super bonito para Clara. E ela é uma pessoa que tem cor, então ela pode usar cor, apesar de usar com uma certa moderação, mas ela pode estar usando. Com o vermelho, né? Usando uma cor aí que fica super bem para ela. Esse vermelho aqui que tá na cartela dela, então repetindo e deixando o batom não tão marcado. E os olhos também, ficou super bem. E aí usando esse tom aí deixando essa sombra do olho, que foi puxando para esse tom também um rosado, né? Um rosado, puxando para misturando com terracota. O olho dela ficou bem mais azul, né? E como aparece o olho, contrasta bastante, ficou super bem para ela. Essa é uma cor que ela pode estar usando bastante, né? Ficou em contraste com o cabelo. Gostei bastante dessa maquiagem também. Então, essas são algumas ideias que a Clara pode estar usando. Uma mulher que tem cor, uma mulher que tem um contraste, e ela está acima do 40, mas fica super elegante. Usar cores, qual é a comunicação de imagem que ela quer passar, né? Repetir essas cores na roupa dela, né? Pode estar fazendo. Então, essas informações, as dicas que a Clara vai poder estar usando aí de maquiagem. Eu espero que você tenha gostado dessa análise que foi efetuada em Clara e que tenha aprendido mais sobre coloração pessoal, tenha se identificado aí com as características, se não foi de Clara, se foi de Ana, ou se foi de outras análises que eu vou estar efetuando aqui nesse canal. E você gostou, então? Compartilha com os amigos, deixa suas perguntas aqui embaixo que eu vou estar respondendo, vou estar criando novos temas relacionados às suas dúvidas, porque o My Nature Color é feito para você aprender e utilizar as cores a seu favor. A gente, então, se encontra no próximo vídeo.